Certamente, se vocês estão acompanhando a comunidade, vocês estão ligados em uma sujeita chamada Amy Cotone, estou correto? Uma sujeita bem interessante, que chegou a falar uma série de coisas, chegou a ser processada, sendo meio que forçada judicialmente a pagar 25 mil, porém que resolveu dobrar a aposta com a própria, fazendo um pronunciamento público em uma live que ela fez na, sei lá onde se faz live, Twitch, os caramba, aonde ela, como eu havia falado, dobrou a aposta e fez um pronunciamento do qual ela foi e falou: eu tô certa, tenho advogados competentes. Cara, isso é algo que deu tanto que falar, que vai ser sobre isso que eu vou tentar falar para vocês aqui nesse vídeo. Bom, eu sou o Gilson Nix e vamos lá. Cara, eu já adianto logo que esse vídeo aqui, ele era para ter saído ontem de manhã, porém acabou que eu tive problemas, porque eu tive que ir no médico, teve lance também que meu áudio no final cortou, aí eu tive que regravar. Mas tá, de resumo aqui, eu tô fazendo esse vídeo basicamente correndo. Qual é a lore? Bom, a Amy Cotone, ela era uma leca que havia falado um monte de coisa para a Vizedec, tentou, juridicamente provado, acabar com a reputação, a imagem, danificar o trabalho da Vizedec, e isso foi provado judicialmente, né? Porém, as alegações dela para fazer isso seria que a Vizedec teria sido transfóbica, era uma transfóbica nojenta. Inclusive, respondendo uma pergunta, por que eu falo transfóbica? É para zoar mesmo, né? E também para não ferrar o algoritmo. É tipo quando você fala raciste. Você tem que falar assim, não é porque senão o algoritmo do YouTube te ferra. É só por causa disso, tá? Voltando. Basicamente, a Amy Cotone, ela tinha feito ali diversas alegações, né? E acabou que tudo foi resolvido judicialmente. Porém, a Amy Cotone começou a ser cobrada para não só pagar os 25 mil, mas também para se pronunciar, né? A galera começou a cair em peso nela no Twitter, falando o seguinte: menor, se pronuncia, se pronuncia. Bom, acabou que ela fez o pronunciamento esse que agradou a bolha dela no máximo. Cara, eu achei bizarro esse pronunciamento, porque ele tem 7 minutos, nele foi falado uma série de coisas, sendo essa série de coisas ela chegando e falando o seguinte: eu tô certa, eu tenho amigos comigo, eu vou controlar o chat e eu vou aplicar um processo em cima do processo, o que é possível. Olha essa porra. Sabe o que tá rolando? E eu vou fazer meu pronunciamento aqui, agora, e é isso, ok? Deixa eu respirar fundo, pra eu, né, tomar muito cuidado com o que eu vou falar. E é isso. Pra quem não tá sabendo, gente, não vou ficar explicando. Resumindo, para quem não tá sabendo, não vou ficar explicando. Até porque seria muito difícil explicar pro seu público eu sei lá, essa plataforma de streaming, Twitch, sei lá. Seria muito difícil explicar pro seu público que você tentou acabar com a carreira de uma pessoa, tentando... Tá, cara, eu não tô falando aqui nem das alegações de transfóbico, eu tô falando de algo que foi judicialmente provado, que foi que ela tentou assassinar a reputação da Vizedec. Isso é uma coisa que a própria juíza, quando julgou, entendeu a mesma coisa. Tanto que foi isso que fez a Amy Cotone perder o processo, tá ligado? Seria bacana se ela falasse isso pro público dela, porque isso foi o fator decisivo pro processo, né? E isso é algo extremamente importante, porque eis a questão, cara, é bizarro, porque esse ponto, ele é um ponto extremamente importante, que ele não é abordado por ela e ela não faz questão de explicar esse ponto. Vamos, agora que a poeira baixou, eu vou falar dessa treta toda que tá rolando sobre a declaração da Zedek. Uma coisa clara, que é o seguinte: ocultar os comentários lá do Twitter foi uma forma que eu encontrei de me defender. Essa parte aqui eu achei interessante, né? Ela ficou assustada. Não sei se vocês já levaram linchamento coletivo ou assédio coletivo em massa na internet, mas quando isso acontece, a gente fica assustado e a gente fica meio, sabe, desesperado. A gente fica meio, tipo, caramba, o que tá acontecendo e tal. Pois é, né? Principalmente quando essa cobrança que a galera começa a fazer é por conta que você tentou manchar a reputação de uma pessoa, fazendo a pessoa perder vários trabalhos. Claro, né? Imagina só, sei lá, se eu chego... Eu vou dar um exemplo bem aleatório aqui. Suponhamos que eu chego ali com o Wendel Bezerra, né? Eu dei um exemplo bem alto, né? Eu começo a querer assassinar a reputação do cara. Um exemplo, tudo é um exemplo aqui. Aí eu começo beleza, eu começo a alegar que ele é transfóbico, caramba, 4. Aí ele perde todos os trabalhos dele, né? Aí, beleza, ele vai, me processa, eu tenho que pagar 50 conto pra ele. Aí eu começo a ser lixado, a galera começa a ficar batendo no meu pé, batendo, você vai se pronunciar, caramba. Ué, teve motivo, não é? É tipo aquele argumento. Você sempre, uma pessoa vitimista, né? Eu tô usando aqui esse argumento, vai sempre falar que estão perseguindo ela. Mas ela nunca vai falar por quê. Amy Cotone não tá falando o motivo disso que tá acontecendo. O porquê ela tá sendo lixada e o caramba 4.
talvez seria porque ela perdeu um processo cuja foi alegado que ela estava perseguindo uma pessoa, não é? Isso aí é um fator extremamente importante. Isso vai além até mesmo das declarações da Bia. E foi a minha reação ali. Mas enfim, já percebi que não vai adiantar de nada. Eu não queria me pronunciar no Twitter, e eu não vou. Talvez porque o Twitter inteiro esteja contra ela, até pessoas que são fã dela. Porque se a Zedek levou isso pra justiça, a gente vai resolver isso na justiça. Eu não vou ficar comentando sobre o caso no Twitter. Até porque já falou o que tinha pra falar no Twitter, né? Tipo, tentar danificar a imagem dela. Porque... Em lugar nenhum. Porque isso não é da conta de ninguém, além de mim e dos envolvidos. Então, se você ficou muito abalado pela minha falta de pronunciamento, ou porque eu não fiz do jeito que você queria, na hora que você queria, por favor, sai um pouco do Twitter e vai cuidar da sua vida. Eu acho da hora que se a Vizedek tivesse seguido o próprio conselho e tivesse cuidado da vida dela, ao invés de querer se importar com a vida dos outros, porque, tipo assim, convenhamos, tudo isso girou em torno e aconteceu simplesmente porque a Vizedek falou fatos, o que eu considero fatos ali, por exemplo. Tipo, só existe 2 gêneros, e não só isso, mas a disforia de gênero é uma condição psiquiátrica. Você não pode se autodiagnosticar. Da mesma forma que você não pode se autodiagnosticar com nenhuma doença. Por exemplo, suponhamos que você esteja suspeitando que você tem TDAH. Beleza, você vai no médico e afins, aí você vai ter o diagnóstico disso. Você não pode se autodiagnosticar. Muitas vezes você nem tem TDAH, você de fato tá vendo muito TikTok, você tá usando muita rede social, aí você se autodiagnostica e isso é perigoso, porque o autodiagnóstico gera o automedicamento, porque acaba prejudicando a sua saúde. A mesma coisa acontece com a disforia. Ela literalmente falou que, beleza, se você quer virar trans, caramba, 4, seja acompanhado por um médico. Você não pode se autodiagnosticar com nada, tá ligado? Inclusive, eu sou totalmente contra qualquer tipo de... Eu abordei em outros vídeos, a galera abordou em outros vídeos. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque é algo que é bem fácil de explicar. Vai cuidar da sua própria vida, tá bom? Os alertas estão desativados por motivos óbvios, por enquanto. E eu deixei o chat limitado pra pessoas que estão me seguindo há mais de 7 dias, hoje. Até porque, né, seria da hora se a galera que não acompanha ela... Por motivos óbvios. Vocês podem ir lá falar no Twitter quanto vocês quiserem, porque lá é o lugar. Até porque não dá pra controlar o Twitter, né? Eu acho que ela já percebeu... Eu acho não. É a realidade. Ela já percebeu que ela não consegue controlar o Twitter. Então, né? Obviamente isso aqui é tudo... Eu não posso afirmar nada. Então ela tá tentando controlar a zona de trabalho dela, podemos dizer. Tanto que ela, por exemplo, não conta os fatos completos na live que ela fez no Twitter. Sei lá, Twitch, essa plataforma aí. Ela não conta os fatos completos. Ela fala, pra quem não entendeu, não vou explicar. Ou seja, acredita em mim, galera, estão me perseguindo, guys, estão me perseguindo. Eles estão alegando que eu fiz isso, eu fui processar caramba. Se vocês quiserem me xingar, se vocês quiserem falar besteira, lá é o lugar. Aqui. Legal, né? Então tá liberado xingar ela, sem ser processado? E eu tô produzindo o meu conteúdo, eu tô fazendo as minhas lives, os meus vídeos e tudo mais. E eu tenho um público que me acompanha, e é pra eles que eu faço tudo isso. Não é pra você que tá vindo me infernizar porque eu tô produzindo meu conteúdo. Na verdade, a galera não tá indo infernizar porque ela tá produzindo conteúdo. A galera tá indo cobrar pronunciamento. Quem eu posso alegar ou supor que estava infernizando os outros foi a Amy Cotone. Amy Cotone foi a pessoa que tentou ali assassinar a carreira de uma pessoa juridicamente provado. Sei lá, né? Eu não sou o tipo de pessoa que... Eu não sou o tipo de pessoa que deixa esse tipo de coisa acontecer na minha comunidade, porque eu prezo por um lugar confortável tanto pra mim quanto pra minha comunidade. Pois é, mas com outras pessoas tá liberado tentar assassinar a reputação, né? Vamos, tá, daqui em diante ela falando, seguinte, guys, não vai no Twitter é um lugar tóxico, estão falando mal de mim no Twitter, a galera tá me deixando à toa por um motivo extremamente que ela não fala, nem inútil. Por conta de transfobia. Ela entrou em um processo contra mim, alegando ter sido ofendida pelas verdades que eu trouxe à tona, há um tempo atrás. Pra quem viu o que ela postou e quis se aprofundar lá, leu que a juíza declarou que eu não ofendi a Zedek ao declarar os fatos de que ela foi transfóbica, mas que foi por conta de todo um contexto que fez acreditar de eu ter tido um excesso. Não, eu acho bizarro que ela fala esse excesso como se fosse algo nada demais, tá ligado? Beleza. Beleza, ela foi transfóbica, mas olha só, o meu excesso não conta, tá? Dane-se se eu fiquei ali enchendo o saco dela. Nas minhas falas.
ela alegou ter perdido o papel por minha causa. Ela perdeu o papel porque ela foi transfóbica e permaneceu com esse pensamento. E a criadora do programa que ela dublou e perdeu o papel é uma mulher trans? Ou ela perdeu porque eu trouxe à tona que ela é transfóbica? Eu não entendi. Tipo... Cara, com todo respeito, velho, eu não consigo acreditar que a Amy Cotone, ela é assim, tá ligado? Não, quer dizer, não é que eu não consigo acreditar, porque eu já vi isso na época lá que ela falou da Ariel Negra, né? Daquela época lá já dava pra gente entender quem era a Amy Cotone. Porém, eu não consigo acreditar como é que uma pessoa consegue falar desse jeito. Tipo, dane-se, né? E, cara, isso aqui chega a dar medo, tá ligado? Imagina só, eu faço um... Cara, eu não vou nem longe, porque tem uma galera no Twitter ali, não precisa nem ir longe, que eles xingam, ofendem, imputam crime, ameaçam, assediam, podemos assim dizer, perseguem, entortam, expõem, fazem doxing, e fica tipo... se você falar um ai pra eles, mas veja bem, olha aí, também ele tá falando de mim, guys. Cara, eu não vou afirmar, mas a Amy parece que compartilha e compactua com a mesma linha de pensamento, né? Pode falar o que quiser no Twitter, pode ficar, veja só, ela é transfóbica, o caramba 4, mas se uma ação é movida contra ela, olha isso, galera, é um absurdo. Pô, resumindo, a liberdade relativa, né? A conta não bate. As minhas alegações não foram falsas e eu tenho provas e muitas testemunhas pra caso eu precise usar. E eu sei que do jeito que ela falou lá, pareceu que eu perdi tudo, que eu vou ter que morar de aluguel depois de perder 25 mil reais. Mas não é bem assim que funciona. Eu tava vendo a galera suspeitando de que ela tava sendo financiada. Mais uma vez, não vou afirmar nada, mas o que a galera tá falando em rodo. A Amy Cotone estaria sendo financiada por uma galerinha. É que é o seguinte, guys. Historicamente falando, quando você se mete em polêmica ou em guerra, isso é algo pré-histórico. Sempre chega pessoas para te financiar. Então, e a mesma coisa acontece quando você é cancelado. Quando você é cancelado na internet, principalmente por motivos políticos e o caramba, chega pessoas para te financiar. Supostamente, segundo o que foi alegado por uma galerinha aí, ela estaria sendo financiada por uma galera. Ou seja, cara, convenhamos, esse caso aqui envolvendo esse negócio aqui, eu não duvido muito disso não, mas eu não vou afirmar nada. Essa foi parte do processo e o recurso já está sendo enviado pro tribunal para que a verdade prevaleça. Essa vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso. E eu espero que vocês possam seguir tranquilo a vida de vocês, assim como eu quero seguir a minha. Pois é, né? Não, e o pior é que eu não tô com essa declaração dela de vivam sua vida, guys. Cara, essa declaração dela de vivam sua vida é uma declaração muito sem nexo, porque ela não fez isso. Ela, é dubladora, transfóbica. Tá, primeiramente, se a dubladora tem uma opinião que você não concorda, vive a sua vida. Tipo, a Amy Cotone fala, eu quero fazer meu trabalho aqui. Por que tu tava falando besteira do Twitter, caramba? Não, eu não vou mentir, tem muita gente que tem posicionamentos que eu não concordo na internet. Não é por isso que eu vou chegar lá e acusar, meter o caramba. Cara, eu não vou nem longe pra isso, porque, do contrário, o oposto já aconteceu comigo recentemente. Cara, eu acho bizarro porque a Amy Cotone justamente levanta os pontos que eu tô abordando. Ela faz as coisas, ataca as coisas, diz as coisas, mas aí se levantarem um dedo pra ela, mas veja bem, e se levantarem um processo pra ela, mas veja bem, beleza, eu fiz um excesso, eu tentei manchar a reputação dela, mas ela foi transfóbica. Cara, isso nem sequer faz sentido. Cara, e é bizarro, porque entra uma série de questões, que é o primeiro, na visão de muita gente, e principalmente na visão lógica, a Vizedec na prática não foi transfóbica. E entra uma outra questão. Algumas pessoas até podem alegar que a Vizedec, ela foi, como é que se fala? Progressista. Porque, tipo assim, tem pessoas de fato que não reconhecem trans e o caramba. A Vizedec, ela reconhece e ela literalmente só falou. Isso é algo que você tem que ter diagnóstico. Você tem que ter um acompanhamento para ser isso. Cara, eu conheço muita gente da própria direita, e até algumas e tal, que literalmente não reconhece trans. A Vizedec reconhece, ela só abordou que tem que ter um acompanhamento. E a Vizedec abordou também a questão do pronome neutro, tá ligado? Ela é contra o pronome neutro. E existem argumentos sólidos para justificar
razões para ser contra o pronome neutro. Eu vou literalmente terminar por aqui, porque é só ela falando, eu tenho advogado, eu tenho um time ótimo, tenho uma equipe, fiquem aqui comigo, fiquem comigo. Ela não conta a versão da Vizedec. Cara, eu vou literalmente terminar por aqui, porque esse é o resumo do vídeo da Amy Cotone. Ela literalmente não reconhece o que ela fez. Para ela, foi só um excesso, mas eu tinha razão, tá? Eu tinha razão, isso nem faz sentido, né? E entra aqui uma série de valores, por exemplo, pronome neutro. Como eu falei, beleza. Se você quer usar numa roda de amigo e o caramba quatro, você só não pode impor outra pessoa de pensar assim. É tipo quando o assunto é transgenia e o caramba quatro. Beleza, se você pensa de uma forma, é como a Amy Cotone devia fazer. Se você pensa de uma forma, fica na sua bolha ali, na Twitch, sei lá, VTube, essas coisas, eu não sei como funciona. Fica na tua bolha ali, beleza. Não queira forçar os outros a acreditar na sua versão, porque a sua versão não é a versão absoluta. É muito provável que daqui a uns 10 anos, a própria bolha dela tenha opiniões diferentes. É muito provável que, porque essa bolha aí, a bolha progressista, ela vai evoluindo de uma forma tão rápida que, por exemplo, um progressista dos anos 2000, ele não concorda com um progressista dos anos 2020. Por exemplo, você pode chegar com um progressista dos anos 2000, ele reconhece LGBT, mas ele não reconhece os 3.295 gêneros que já tem na década recente. Tipo, a própria ala progressista, ela é uma área que vive brigando entre si. Tem gente que, mas veja bem isso, mas veja bem isso, mas tem gênero isso, mas é não binário, mas tipo, essa mesma galera, eles vivem se comendo. Então, é muito provável que a própria Amy Cotone, no futuro, ela tenha atritos com a própria bolha dela, tá ligado? Cara, meu resumo é, respeitem a opinião um do outro, né? Vamos ver como é que vai ficar o decorrer desse processo. Para mim, a Amy Cotone está errada, como foi judicialmente provado pelo excesso. O excesso é irrefutável, realmente isso aí, eu acho que até ela reconhece que ela está errada. Sobre o lance da transfobia, como eu havia falado, eu não achei que a Vizedec falou nada demais, do contrário, a Vizedec narrou fatos e ela em nenhum momento criticou, odiou, falou que não existe trans. Ela literalmente só chegou e falou, você precisa de um diagnóstico médico. Pô, imagina só se eu chego e falo na internet o seguinte, guys, sei lá, eu tô com, sei lá, derrame cerebral, câncer no pulmão, ou sei lá, algo do tipo. Eu tenho que ter um relato médico, eu não posso me autodiagnosticar, tá ligado? É questão até de saúde, qualquer coisa é saúde, bicho. Bom, essa é a minha opinião sobre todo esse caso da Vizedec, minha opinião é pública, tá? Quem quiser saber. Cara, de resumo, vamos ver o decorrer dessa treta da Amy Cotone. Eu quero muito ver como é que isso vai acabar, mano. Isso aqui é bizarro, tá ligado?